Bom dia, pessoal. Hoje vamos para mais uma aula de Química Inorgânica e hoje nós vamos dar início, pessoalzinho, ao estudo das propriedades coligativas, tá? Só que ainda antes de falar das propriedades coligativas, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os estados físicos da matéria, né? E como funciona a energia nesses estados físicos da matéria, antes de entrar nas propriedades coligativas propriamente ditas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Para relembrar um pouquinho, vamos aqui, ó, o estado físico da matéria. São três os estados, né? O estado sólido, onde há pouquíssima quantidade de energia, já que as suas moléculas são muito próximas umas das outras. O estado líquido, onde temos uma quantidade de energia razoável e as moléculas encontram-se um pouco mais afastadas umas das outras. E o estado gasoso, né? Que é o estado mais caótico da matéria, já que as moléculas estão muito afastadas e temos uma enorme quantidade de energia nesse estado físico da matéria. Além disso, que nós tínhamos visto lá na primeira série, no 9º ano, né, que nós podemos passar de um estado físico da matéria para o outro. E essas passagens recebem um nome e elas podem sofrer essa passagem absorvendo energia ou liberando energia para o meio, tá? Quando ela libera energia, processo exotérmico. Quando ela absorve energia, processo endotérmico. Então, vamos relembrar. Uma substância, para passar do estado sólido e ir para o estado líquido, a este processo nós chamamos de fusão. E para ocorrer a fusão, nós temos que fazer com que as moléculas aqui do estado sólido da substância absorvam a energia do meio, ou seja, elas precisam pegar energia para elas para passar do estado líquido, porque vejam bem, de sólido para líquido, a quantidade de energia tem que aumentar. Como é que eu aumento essa quantidade de energia? Pegando mais energia. Então, absorção de energia. Portanto, o processo de fusão é um processo endotérmico. Podemos ainda passar a substância do estado líquido, que tem uma quantidade de energia razoável, para o estado gasoso, que tem uma enorme quantidade de energia. Então, novamente, a quantidade de energia tem que aumentar. Se eu tenho que aumentar a quantidade de energia, esta substância que está no estado líquido precisa absorver energia, ela precisa de mais energia para ela. E quem absorve energia sempre terá um processo endotérmico. Esta passagem de líquido para gasoso nós chamamos de processo de vaporização. Só relembrando, pessoal, que essa vaporização ela pode ocorrer de três formas. Por evaporação, quando é um processo natural. Por exemplo, a água que evapora dos mares e dos lagos e rios. Ela pode sofrer um processo de ebulição,
quando esse processo não é espontâneo. Por exemplo, a água fervendo numa panela. E ela pode ainda sofrer essa vaporização num processo chamado de calefação, quando uma superfície quente entra em contato com uma superfície fria. Por exemplo, o ferro quente, já aquecido, né? Passando uma camiseta úmida, certo? Além disso, pessoal, podemos também ter a passagem direta do estado sólido para o gasoso. Isso ocorre com uma absorção enorme de energia, porque o estado sólido tem pouquíssima energia e o gasoso muita energia. Então, também será a passagem do estado sólido para o gasoso, também será um processo endotérmico. E a este processo direto do estado sólido para o gasoso, nós chamamos de sublimação. Exemplos aí de substâncias que sofrem sublimação. Os mais comuns, né? Iodo, cânfora, tá bom? Podemos ter os processos inversos também, né? A substância pode passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, o que vai acontecer aqui? O estado gasoso tem muita quantidade de energia e o estado líquido tem uma quantidade de energia menor. Então, a substância vai ter que perder essa energia, ou seja, liberar esta energia para o meio. Quando ocorre esta liberação de energia, nós temos um processo que nós chamamos de processo exotérmico. E a este processo do estado gasoso para o líquido, nós chamamos de liquefação ou condensação, tá? Os dois termos podem ser usados, condensação ou liquefação. Para passar uma substância do estado líquido para o sólido, também temos que liberar essa energia, porque o líquido tem energia e o sólido não tem quase energia nenhuma. Então, também teremos processo exotérmico. Esta passagem do líquido para o sólido nós chamamos de solidificação. E temos ainda a passagem direta do estado gasoso para o sólido, né? Onde novamente ocorre perda de energia. Então, processo exotérmico, e a este processo nós chamamos de ressublimação. Diante disso, pessoal, ainda relembrando de nono ano e primeira série do ensino médio, nós temos os gráficos do estado físico de uma substância. No gráfico do estado físico de uma substância, nós sempre relacionamos a temperatura em função do tempo. A temperatura com o tempo, onde a temperatura situa-se sempre no eixo das ordenadas, que são o eixo da vertical, com o eixo das abscissas, que é o eixo da horizontal. Então, só relembrando, né? Qualquer substância, ou substância química, ou substância pura, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição fixo e determinado, ou seja, não é variável. Esses pontos de fusão e ebulição só variam quando nós temos uma mistura na substância
esses pontos não variam, são constantes e sempre formam uma linha paralela ao eixo das abscissas, ok? Então, vejam aqui neste exemplo, nós temos uma substância qualquer, né? Substância X, Y, C, isso não importa, né? E esta substância começou a ser representada, o seu aquecimento. Por que aquecimento? Porque, olha, à medida que passa o tempo, a temperatura está aumentando. Por isso que é uma curva de aquecimento, né? Então, ela começou a ser representada nos 10 graus Celsius. Então, no tempo de 0 minutos, verificou-se a temperatura e ela estava em 10 graus Celsius. E essa substância encontrava-se no estado sólido. À medida que foi passando o tempo, ó, chegou em 10 minutos. Claro, a gente percebe aqui que a temperatura foi aumentando, né? Quando chegou em 10 minutos, a temperatura atingiu os 20 graus Celsius. Mas o que eu observei aqui? Que formou a primeira gotinha de líquido. Então, aqui neste ponto, neste patamar, nós temos o estado sólido e o estado líquido. Nós teremos por alguns instantes, por alguns minutos, os dois estados físicos existindo ao mesmo tempo. Por quê? Só vocês lembrarem. Pega o gelo, água no estado sólido, tira do congelador. Tirou do congelador, ele já passou tudo para o estado líquido? Não, demora um tempo. E por um tempo nós vemos lá o gelo, que é a água no estado sólido, e também conseguimos ver a água no estado líquido. Neste momento, nós dizemos que a água está sofrendo um processo de fusão. Então, nós temos o ponto de fusão da água, tá? Toda a água passou do estado sólido para o líquido e a temperatura continuou aumentando. Então, aqui nós temos o estado líquido, até que ao atingir, depois de 40 minutos, a temperatura de 40 graus Celsius, né? Esta substância começou a passar do estado líquido para o seu estado gasoso. Vejam bem, pessoal, estou falando estado gasoso. Eu não falei que é um gás, hein? Vocês sabem que gás e vapor são substâncias que se apresentam no estado gasoso, mas que não é a mesma coisa, certo? Então, a substância passou para o seu estado gasoso. Novamente, isso não vai ocorrer assim. Todo líquido passa para o estado gasoso. Demora um tempo novamente, até que todo líquido se transforme no estado gasoso. E aí teremos apenas o estado gasoso da matéria. Este momento em que está ocorrendo a transformação do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de ponto de ebulição da substância, né? Só relembrando, esse gráfico é de aquecimento. Se fosse resfriamento, o inverso da ebulição, liquefação ou condensação. Então, ponto de ebulição ou de condensação seria de 40 graus Celsius, se fosse um resfriamento. O contrário da fusão, solidificação. Então, o ponto de solidificação da substância, que coincide com seu ponto de fusão, também é de 20 graus Celsius. Pessoal, isso aqui é mais para relembrar mesmo. Agora vamos entrar
no que interessa aqui a aula de hoje, que é o diagrama de fases. Isso é o que me interessa, porque é isso que nós vamos usar muito lá nas propriedades periódicas, principalmente na primeira, que é o estudo da pressão de vapor, tá? Então, vamos ver um diagrama de fases de uma substância qualquer. Um diagrama, um gráfico de fases. Estado sólido, estado líquido, estado gasoso, tá bom? Diferentemente do gráfico da substância, nós não vamos relacionar temperatura e tempo. Em um diagrama de fases, nós vamos relacionar a pressão com o tempo. A pressão com a temperatura. A pressão sempre estará no eixo das ordenadas e a temperatura sempre no eixo das abscissas. Preste atenção numa coisa que eu vou falar. Isso daqui é um exemplo de um diagrama de fases, ok? Onde nós relacionaremos a pressão com a temperatura. Mas qualquer diagrama de fases que vocês visualizarem sempre terá esse aspecto que, se vocês olharem e observarem bem e fizermos um parâmetro, ele lembra uma taça de vinho. Ó, aqui nós temos a haste da taça, aqui ó, onde está sublimação e ressublimação. Aqui seria a haste da nossa taça de vinho. E aqui, aonde está esse roxinho, ó, essa linha aqui, que é a linha da fusão e solidificação e a linha da evaporação, é onde nós colocaremos o nosso líquido, o nosso vinho. Então, todo e qualquer gráfico de fases, ou seja, todo e qualquer diagrama de fases, sempre terá esse aspecto. Esta taça, ou seja, o aspecto de uma tacinha de vinho, essa taça pode estar mais em pezinha, como este exemplo, mas ela pode estar mais deitada. Eu posso colocar essa taça como eu quiser, mas o aspecto dela será sempre esse da tacinha de vinho, tá? Então, vamos entender algumas coisas neste diagrama de fases. Bom, já sabemos que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se aumentamos a pressão de um sistema, aumentamos a sua temperatura, ok? Então, vamos interpretar esse gráfico. E a maneira de interpretar o gráfico será sempre o mesmo, tá? Então, assim, pessoal, aqui neste gráfico, tudo que está em laranja é o estado sólido da matéria. Tudo que está em roxinho é o estado líquido da matéria. E tudo que está em verdinho é o estado gasoso da matéria. Só relembrando, estado gasoso não quer dizer que seja um gás. Pode ser vapor, certo? Vamos lá, então. Então, olha, para entender isso melhor, a gente tem a taça de vinho, colocamos a taça de vinho em cima da toalha, né? Que a toalha se apresenta no estado sólido. Tá lá, perfeita, minha toalha limpinha, bonitinha. Dentro da taça de vinho, nós colocamos o vinho, que encontra-se no estado líquido, ok? Né? E aqui é o restante da toalha, que também está limpinho. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco isso melhor. O que vai acontecer aqui? Ó, essas linhas aqui, que definem exatamente, que separam, por exemplo, o estado sólido do líquido, é exatamente onde temos
né, as mudanças de estado físico da matéria. De sólido para líquido, fusão, de líquido para sólido, solidificação, né? De líquido para gasoso, evaporação, de gasoso para líquido, condensação. Do sólido direto para o gasoso, sublimação, e do gasoso, voltando direto para o sólido, ressublimação, ok? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero saber qual é o estado físico da minha substância na pressão de uma atmosfera e na temperatura, eu vou pôr aqui aleatoriamente, tá, pessoal? De 50 graus Celsius. Faz de conta que ficou retinho lá, tá? Imaginem que está retinho. Então, a pressão de uma atmosfera e na temperatura de 50 graus Celsius, ó, peguei a temperatura, subi até a pressão de uma atmosfera. Em qual parte da minha taça de vinho caiu esse ponto? Que é esse ponto aqui, ó. Não caiu dentro da taça? Dentro da taça, a minha substância estará no estado líquido. Agora, vamos supor que eu ainda aumente esta temperatura para 150 graus Celsius. Opa, pessoal, faz de conta que tá bonito, tá? 150 graus Celsius. E na mesma pressão de 1 atm. Tá bom? Vamos lá. Então, onde encontramos os 50 com 1 atm, tá lindo, hein, pessoal? Ó, aonde vai cair? Na zona aqui verdinha, né? Sai fora da taça. Então, vai estar no estado gasoso. É como se todo líquido tivesse caído. Derrubei a taça de vinho. A taça de vinho, o vinho estava no estado líquido, caiu na toalha. Depois de um tempo ele não seca. Por que que ele seca? Porque todo líquido evaporou, passou para o estado gasoso. Por isso que ele vai cair aqui. Tudo bem? Agora, se a gente pegar exatamente em 100 graus Celsius e a pressão de 1 atm, olha onde vai cair esse ponto. Na temperatura de 100 graus Celsius e 1 atm, nós caímos exatamente entre o estado líquido e o gasoso. Então, aqui nós temos os dois estados físicos da matéria, o líquido e o gasoso, tá? Porque ele incide sobre essa linha limitante, que é a minha taça de vinho, entre o líquido e o gasoso. Não é difícil, né, pessoal? É facinho. Ah, só isso, Marcia Rita? É só isso. Agora aqui temos uma coisa diferenciada lá do diagrama de substância. Percebam que aqui nós temos um ponto, tá? Que nós chamamos de ponto triplo. Esse pontinho aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo onde eu tenho a pressão de 4,58 torricellis, né? E a temperatura de 0,0098 graus Celsius. Nesta temperatura de 0,0098 graus Celsius e uma pressão de 4,58 torricelli, que é uma unidade de pressão, nós vamos encontrar o que nós chamamos de ponto triplo do meu diagrama. Neste ponto triplo do meu diagrama, nós encontramos os três
estados físicos da matéria. Neste momento do ponto triplo, eu encontro a minha substância, uma parte no estado sólido, uma parte no estado líquido e uma parte no estado gasoso. E aí já é uma diferença para o gráfico de substância. No gráfico de substância, nós não temos esse ponto triplo, né? Nós vimos essa mudança de estado físico apenas de 2 em 2, tá? Então, ponto triplo é o ponto, né? É onde eu faço a união da minha tacinha com a parte do copo, né? Da haste da taça com a parte de onde coloca-se o líquido, né? E aí nós vamos encontrar os 3 estados físicos da matéria, tá? Uma outra diferença para esse diagrama de fases é o ponto crítico, né? Quando a substância atinge esse ponto crítico, pessoal, o que vai acontecer aí, né? Então, vocês percebam que ela vai estar no estágio máximo de pressão e de temperatura e após atingir esse ponto crítico, aí eu só vou ter um estado físico da matéria, que é o estado gasoso. Só que, além de ser o estado gasoso, após a situação desse ponto crítico, a substância é um gás. Então, ela jamais estará no estado de vapor. Se a substância estiver no ponto crítico, além de estar no estado gasoso, ela é um gás, tá? Tudo que estiver abaixo do ponto crítico, eu posso, essa substância no estado gasoso será um vapor. Acima do ponto crítico, né? A partir do ponto crítico, ela será um gás. Tudo bem? Se vocês perceberem, não é difícil. O que acrescentou aqui, que é um pouco diferente do outro, é que nós conseguimos agrupar os 3 estados físicos da matéria, que é no ponto triplo, né? E sabermos que no ponto crítico, depois do ponto crítico, toda e qualquer substância será um gás. Não existe vapor após o ponto crítico. Antes do ponto crítico, sim. Após, não. Após o ponto crítico, apenas gás, né? Só para vocês terem uma ideia como é legal estudar isso daqui, é por isso daqui, pessoal, né? Por esse diagrama de fases e o que nós vamos estudar mais para frente, né? Nas próximas aulas com tonoscopia, é que nós vamos passar a entender cientificamente por que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão. O que acontece na panela de pressão? E temos que tomar cuidado, senão ela explode, né? Por isso que tem a válvula, tem tudo direitinho, tem que ser controlado isso. Porque se nós aumentamos a pressão sobre o sistema, nós vamos aumentar a temperatura. Então, nós vamos aumentar a energia desse sistema. Aumentando essa energia, as moléculas se movimentam muito mais. Então, se eu não tiver um controle adequado nessa panela de pressão, ela vai explodir. Se a válvula não estiver funcionando direito, ela vai provocar uma explosão e um estrago muito grande, né? Então, os alimentos cozinham mais rapidamente numa panela de pressão, por quê? Ao aumentar a pressão do sistema, eu aumento a sua temperatura e aí eu diminuo o tempo de cozimento dos alimentos. Tudo bem, pessoal? Bom, de diagrama de fases é isso. Aí vocês vão fazer os exercícios que eu vou solicitar
né? Como eu venho pedindo, fazer, não copiar resposta lá do final do livro, porque aí vocês não estarão aprendendo nada. E eu tenho observado que tem pessoas copiando resposta do final do livro. Pessoal, isso não é legal. Este é um momento onde vocês têm que ser honestos com vocês mesmos, né? Porque eu já sei o conteúdo, eu não preciso aprender isso de novo, mas vocês vão precisar. Então eu peço que vocês se empenhem ainda mais, né? Que a dedicação de vocês seja ainda maior e toda e qualquer lição. Eu passei lição? Fotografa e me envia a lição feita via Agenda Edu, tá bom? Mas, pessoal, de maneira clara, não vai me tirar foto de ponta cabeça, virado para o lado esquerdo, para o lado direito, tá? De maneira clara, né? E que essa lição seja me repassada antes da correção. Por quê? Porque neste momento de ensino remoto, tudo está sendo contabilizado para nota, tá bom, pessoal? E não é nota só por menção, é por causa do aprendizado de vocês mesmos, tá? Então, confio em vocês, sei da capacidade de vocês e vocês não irão copiar as respostas mais do final do livro. Teve dúvida? Escreve lá. Escreve lá. Márcia Rita, não consegui resolver o exercício 2 da página 345 porque não entendi o enunciado. Escreve por que não entendeu. Não adianta pôr um ponto de interrogação, porque com um ponto de interrogação eu não vou saber o que você não entendeu e aí eu não vou poder te explicar melhor, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Bom dia a todos e até a próxima aula.